Olá, gente! No vídeo de hoje eu vou fazer a resolução deste exercício que ele fala sobre a tensão de cisalhamento. O exercício ele nos diz assim: a viga é feita de madeira e está sujeita a uma força de cisalhamento vertical interna resultante, dele nos dá a força que é V igual a 3 kN. Aí a questão de letra A: determine a tensão de cisalhamento na viga no ponto P. E a questão de letra B: calcule a tensão de cisalhamento máxima na viga. Vamos começar pela letra A. Ele está pedindo a tensão de cisalhamento em um ponto específico, que é o ponto B, que aqui na imagem a gente pode ver que ele está pedindo neste ponto, né? A tensão de cisalhamento neste ponto, certo? Vamos lá então começar a resolução. Tá. Determina a tensão de cisalhamento na viga no ponto P. Esta aqui é a fórmula da tensão de cisalhamento, onde ela é o V, que é a força de cisalhamento interna resultante, vezes o momento estático, dividido pela largura da área da seção transversal, vezes o momento de inércia. Então, vamos começar a resolução. O V, que é a força de cisalhamento interna resultante, o exercício, no enunciado dele, ele nos deu o valor de V, que aqui a gente podemos ver que o valor de V ele é igual a 3 kN. Então, a gente não precisa usar fórmula nenhuma, porque o valor já está no enunciado. Então, V ele é igual a 3 kN. Eu transformei para Newton, porque eu vou usar sempre Newton. Então, eu fiz 3 vezes 10 a terceira, porque a gente sabe que esse K, ele significa 10 a terceira, né? Então, a força de cisalhamento ficou 3 vezes 10 a terceira Newton, certo? Agora, vamos ver o momento estático. O momento de estático, ele tem a fórmula, que é a área vezes a distância do centro geométrico até a linha neutra. Vamos começar fazendo a área. Vamos ver aqui na imagem. Como a questão de letra A está pedindo tudo em relação ao ponto P, então a área vai ser a área do ponto P para cima, que será os 50 milímetros de altura e a largura de 100 milímetros, certo? Então, aqui, a área vai ficar, os 50 milímetros eu vou transformar tudo para metro, que vai ficar 0,05 metros vezes 0,1 metro. Isso vai nos resultar em 5 vezes 10 a terceira, na verdade, vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Essa é a área. Agora, vamos encontrar o D, que é a distância do centro geométrico até a linha neutra. Vamos para a imagem novamente. A distância do centro geométrico até a linha neutra. O centro geométrico vai ser o centro geométrico desta seção de 50 milímetros por 100 milímetros. Então, o centro geométrico ele está aqui, certo? No meio de 50 milímetros. E a nossa linha neutra, ela está no meio da seção total. A seção, a gente sabe que tem 125 milímetros. Então, a linha neutra, ela vai estar na metade desse valor. Então, vai ser dividido por 2, que vai dar 62,5 milímetros. Esta é a minha linha neutra. A gente sabe que o D é a distância do centro geométrico até a linha neutra. O centro geométrico, ele vai estar no meio dessa seção aqui, vai estar no 0,25. Então, 0,025. E aqui vai ser 0,0625 metros. Beleza, então a distância deste para este, eu consigo fazer de diversas formas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 625 milímetros, eu vou usar milímetros aqui para ficar mais fácil o entendimento. O 625 milímetros menos a metade dos 50, que é 25 milímetros. Que isso vai nos resultar em 0,0, agora eu vou fazer o resultado em metros, ok? 0,0
0,375 metros. Então, recapitulando, eu peguei a metade, no caso, eu fiz o total, que é 125 milímetros, eu dividi por 2 para me achar a metade, que seria daqui até aqui, e eu retirei a distância que está o ponto geométrico, que está a metade de 50, então ele está a 25 milímetros, está o ponto geométrico. Então, eu só diminuí e achei o resultado de 0,0375, certo? Vou puxar isso aqui lá para baixo. Então, o resultado vai ser 0,0375 metros. Ok? Então, agora vamos substituir na forma do ME, para achar o valor do ME. Portanto, o ME, ele vai ser a área que nós encontramos de 5 vezes 10 a menos 3 metros ao quadrado, vezes 0,0375 metros. E isso aqui vai dar o resultado portanto, ME é igual a 1,875 vezes 10 a menos 4. A unidade de medida vai ser metro ao quadrado vezes metro, que não tem nada, tem 1. Eu somo metros ao cubo. Portanto, achei o nosso ME. Certo? O resultado do ME está pronto e do V também, né? Que o V não precisamos calcular porque o enunciado já nos deu. Certo? Agora vai faltar o T. O T, ele é a largura da área da seção transversal. Então, vamos novamente voltar lá para a imagem. O T, deixa eu apagar essas coisas aqui para não atrapalhar. Certo? O T, ele é a largura da seção transversal. Vai ser a largura da seção inteira. Que nós estamos vendo. Então, a largura vai ser utilizado os 100 milímetros de largura, ok? Então, conforme a imagem, o T ele vai ser 100 milímetros, que transformando para metro vai ficar 0,1 metro. Pronto, muito simples de achar também. Já eliminamos mais uma incógnita da nossa fórmula da tensão de cisalhamento. Agora vamos achar o momento de inércia. A forma do momento de inércia, como já é de costume, todo mundo que faz engenharia já sabe de cor, que é a base vezes a altura ao cubo dividido por 12. A base eu já coloquei aqui, que é a base da seção inteira. Também transformei para metro, porque a base vai ser utilizado os 100 milímetros. A base vai ser os 100 milímetros. E a altura vai ser a altura da seção, 125 milímetros, certo? Então, eu transformei para metros, que eu estou utilizando tudo em metros, né? Então, o momento de inércia, ele vai ser igual a 0,100 vezes a altura 0,125 ao cubo, dividido por 12. Portanto, o nosso momento de inércia, ele vai ser igual a 1,62 vezes 10 a menos 5 metros a quarta. O momento de inércia sempre é metros a quarta. Pronto, então nós achamos todas as incógnitas necessárias da questão. Agora vamos substituir na fórmula da tensão de cisalhamento, né? Deixa eu copiar essa fórmula aqui, lá para baixo. Vou colocar aqui.
Então, concluindo a letra A do nosso exercício, portanto, a tensão de cisalhamento, ela vai ser igual ao V, que está aqui, 3 vezes 10 a terceira newtons, 3 vezes 10 a terceira, vezes o ME, que está aqui, 1,875 vezes 10 a menos 4, dividido pelo T, o T 0,1, vezes o momento de inércia, 1,62 vezes 10 a menos 5. Portanto, a tensão de cisalhamento no ponto P vai ser igual a 0,347 MPa. Esse é o resultado final do nosso exercício, certo? Da letra A, que pede a tensão de cisalhamento no ponto P, certo? Agora a gente irá ir para o cálculo da tensão de cisalhamento máxima nessa seção dessa viga de madeira. Então vamos agora resolver a letra B, que diz assim: calcule a tensão de cisalhamento máxima na viga. Para a tensão de cisalhamento máxima, nós temos duas fórmulas. Essa primeira fórmula, ela é igual à fórmula que a gente utilizou na questão anterior. Você utiliza para calcular a tensão de cisalhamento máxima a mesma fórmula que você utiliza para calcular a tensão de cisalhamento em determinado ponto, certo? Só que eu tenho outra opção de fórmula, que é 3V dividido por 2A. Seria 3 vezes força de cisalhamento interna, né, que dá no enunciado, dividido por 2A. O A seria a área. Então, essa fórmula é muito mais simples, então é a que a gente vai utilizar, tá bom? Então, vamos lá. A tensão máxima, ela é igual a 3 vezes o V, que é 3 kN, né, que eu vou utilizar newtons, então vou colocar 3 vezes 10 a terceira, dividido por 2 vezes a área. A área é lado vezes lado, mas vai ser área de qual seção, né? Como agora eu quero saber a tensão de cisalhamento máxima, a área que eu vou utilizar é a área inteira, que eu vou utilizar os 100 milímetros, e de altura eu vou utilizar os 125 milímetros, tá bom? Mas eu vou utilizar eles em metros, que vai ficar os 100 milímetros, que vai ficar 0,1 metros, vezes os 125 milímetros, que vai ficar 0,125 metros. Isso aqui nos resulta no seguinte valor. A tensão máxima ela vai ser 0,36 MPa. Então, a gente consegue perceber que essa fórmula ela é muito mais simples que a anterior, né? Então, quando te perguntar a tensão de cisalhamento máximo, você sabe que você tem essa segunda opção de fórmula, certo? Então, seria isso, os dois resultados. A tensão de cisalhamento no ponto P ela é igual a 0,347 MPa e a tensão de cisalhamento máxima ela é igual a 0,36 MPa.